Continuação do vídeo, eu não sabia que estava grávida. Aí deu esse teste positivo e ele falou bem assim, amor, pra desencargo mesmo, pra gente ter certeza, vamos fazer o de sangue? Já estamos aqui já nessa bagunça, já todo mundo, ela chorando e nervosa ali, eu tô grávida. E eu, que maravilha, né, ser pai. Era o que ela queria mesmo. Assim que a gente começou a namorar, gente, a gente já começou a falar sobre a questão de ter filhos. Então isso já era, em parte, algo que pra gente já estava confortável. Só que quando vem a realidade, a gente fica ali naquela emoção, né? Porque muda tudo, né? A gente estava com outros planos, a gente estava com planos relacionado a morar junto e tal, casar, casamento, todos os planos para 2025, né? Isso foi em 2024, 2025 estava com outros planos e de repente veio um bebê a bordo. Mexendo com tudo e com as nossas emoções e com nossas famílias e com tudo. Então, assim, a gente precisava... E uma coisa que era para ser pensada, calculada e planejada um pouco melhor, a gente meio que falou assim, calma, amor, a gente vai ter que fazer um pouquinho no modo 2 vezes mais rápido. Para ver se a gente consegue manter nossos planos e ao mesmo tempo trazer essa nova realidade para os nossos planos, né? Que a gente já tinha concretado desde o ano passado. Não foi algo planejado assim no sentido tipo de a gente se organizar. Porém, a gente estava confortável com a ideia de sermos pais e veio bem rápido, né? E aí é isso, né? Deus ele sabe os planos dele também, né? Aí a gente foi lá no laboratório. Fomos no laboratório, chegando no laboratório a gente solicitou a testagem, foi a coleta do sangue e a gente aguardou ali um período de mais ou menos 1 hora. Enquanto isso a gente estava ali na Moranguinho, vamos fazer um lanche, eu fui tomar um café, queria comer alguma coisa e ela estava lá esperando apreensiva e eu só me fechei no meu mundo, fiquei apreensiva mais por conta que, como a gente tinha planejado, né, essa parte antes do neném, de noivar, de casar e fazendo as coisas, né, no nosso tempo, mas como ele falou, e como a gente sabe, né, Deus tem planos maiores e melhores pra gente, por mais que a gente planeje certinho, ele vai fazer alguma coisa e vai, opa! Então, eu tava aceitando aquela realidade, aquele positivo, e eu já sabia. Quando viesse o positivo do teste de sangue, seria só mais uma comprovação do que eu já tava cogitando, né? Porque com o teste rápido dando positivo, eu já comecei a aceitar a ideia. E aí eu só fui terminando de juntar meus quebra-cabeça, que estavam uma bagunça ainda na minha cabeça, e ele lá, alimentando os passarinhos. E eu, ele tá muito tranquilo, que surto. Eu me senti, não que eu estava, né, mas eu me senti meio sozinha. Porque não falam isso pra você, mas a gestação pra mulher... Então confessa seu pecado agora, porque vocês não me falaram essa parte, a gente vai saber todo mundo junto aqui agora. Confessa o pecado, vai, mano. Mas a gestação... Que negócio, que parada é essa, Rafa? Mas a gestação pra mulher... Se sentindo sozinha? Como? É solitária. Vai lá. Agora o negócio ficou mais sério. A gestação, para as mulheres, mamães que estão grávidas e já são mamães, sabem o que eu tô falando. A gestação para a mulher é solitária porque a gente pensa todo num processo. Nosso corpo vai mudar, nossa rotina vai mudar, a alimentação precisa mudar. Então tudo ali é uma mudança. Então pra gente muda tudo. Querendo ou não, por mais que a gente tenha o apoio do parceiro, dos familiares, dos amigos, enfim, até dos médicos também, a gente se sente sozinha nesse processo. Mas como é que tá o meu apoio? Tá bom ou tá ruim? Não. Tá razoável? Sempre foi bom. Então, gente, vamos abrir um gancho aqui, vamos gravar um vídeo depois sobre a questão da paternidade, do companheiro, né, nesse processo da gravidez. Eu não achei muito vídeo no YouTube sobre essa questão, eu acho muito importante, né, essa questão aí. Talvez tem muitos pais, muitos parceiros que não ligam muito para essa questão e não entendem o quanto é importante para a mulher ela ter aquele assistir. Porque a gente não vai sentir os enjoos igual ela sente, a gente não vai sentir intensamente todos os sintomas e a gravidez como a mulher ela
passa durante a gravidez. Porém, a gente pode ser aquela pessoa que tá ali assistindo, observando, ouvindo. Só de você parar, ouvir. E a gente não vai falar sobre isso agora. Então, mas no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa questão aí da paternidade ajudando, né? No processo da gestação. E aí a gente... Você se sentiu sozinha? Eu me senti, por isso que eu me fechei. Naquele momento eu não sabia, eu precisava aceitar aquela realidade, mas sozinha. Por isso que eu falo que a gestação ela é solitária para a mulher, porque é um processo de aceitação daquela nova vida, porque ela vai gerar, e toda uma responsabilidade. É a sua vida muda totalmente depois daquele positivo. E não foi diferente da segunda vez. Eu já tive uma primeira gestação, mas não foi diferente na segunda vez. Eu tive que aceitar a realidade de ser mãe, agora novamente. Em contextos totalmente diferentes, porque da minha filha eu demorei um pouco mais para aceitar essa parte. Você tá mais madura. Eu estou mais madura, eu sei o que eu quero. Era isso que eu queria desde o início numa relação, né? Constituir uma família. Aí saiu o resultado. Nesse tempo que eu fiquei bobeando na minha cabeça e tentando enfiar comida em mim. Eu falei, não foi assim. Você tentou me alimentar. Um pãozinho de queijo ali e tal, mas você não queria, então eu deixei você de boa. Não tô afim, não você tô. Tava ali ligado ali no resultado, né? Mas foi só pra você mesmo. Só foi pra você mesmo, pra você aceitar a realidade. Você não viu, né? O positivo lá. Eu queria pegar o resultado, gente, no papel, dentro da clínica, só que ela já teve acesso ao PDF. Eu falei, não, fica com esse PDF aí, eu quero pegar o papel lá na clínica, lá, daqui uma hora a gente vai lá. Mas eu não vi. Eu baixei o PDF, mas eu não abri o PDF. Aí eu falei, amor, tá pronto. Fomos lá. E aí a gente foi lá e pegou o papel na mão. E aí eu vi. E na mesma hora tava lá, positivo. Tava um grandão assim, ó. Em negrito. Em negrito e letras maiúsculas. Bebê a bordo. Bebê a bordo. Aí, acreditou? Na verdade, eu só entreguei pra ele. Toma, esse presente de Natal. Foi, gente. Aí depois desse momento, a gente teve bastante conflitos, assim, não foi bastante, alguns conflitos. Talvez acredite que você falando agora, pra essa questão do se sentir sozinha, que talvez foi um pouco da experiência que você teve na primeira gravidez, né? E depois ela vai relatar, a gente vai relatar mais um pouco mais detalhado sobre isso. Da nossa primeira então a gente acabou tendo um pouco ali de conflito. Não foi que ela me cobrou, mas ela fez algumas observações de que ela queria um parceiro presente. Então eu fui empático e entendi que pelo fato dela ter tido algumas experiências anteriores, a experiência anterior dela não foi tão legal. Então eu falei, não, pode ficar tranquila. Eu sabia que eu era capaz de poder estar ali junto com ela e tá dando certo, né? Então a gente teve esse pouquinho de conflito, de aceitação, de mudança de realidade. Cenário. Hoje a gente tá mais confortável, tá mais tranquilo. Depois que a gente saiu, isso foi tudo depois que a gente saiu da clínica lá. A gente tá aprendendo agora nessa gestação, com toda a flor da pele, né? A resolver os conflitos da melhor forma. A gente não tinha muitos conflitos antes da gestação. Não, eu até achei estranho, porque com 2 meses de namoro a gente tava muito suave, nunca tinha brigado nada, discutido por nada, né? Nada. Não é briga, é discussão, a gente só desentende, né? Divergências, né? Só que aí, quando ela fica grávida, muda. Acho que a minha cabeça começou a pensar demais, a dela também, e a gente meio que se afasta. Eu lembro que a gente começa. Você fica mais na sua, eu fico mais na minha. Parece que você na sua bolha e eu na minha bolha. Até que a gente resolve estourar a bolha um do outro. Pera aí, bora ficar os dois numa bolha só? Bolha só, porque aí, duas não tá dando. E aí a gente se alinhou. A gente viu que a gente estava se afastando, né? Não por causa da gestação, mas por causa dos nossos desentendimentos. Ele queria uma coisa, eu queria outra, e a gente não tava chegando no consenso, não tava conseguindo se entender naquele momento. Até que a gente parou e falou, não, peraí, vamos conversar sobre isso, vamos resolver. Porque ela começou a ter alguns comportamentos, eu comecei a ter outros. Porque do positivo, eu comecei a ver ele como pai, e ele não me viu como namorada. Ele tava com essa dificuldade de assimilar a nova realidade de que eu ia ser mãe do filho dele. É muito estranho, gente, porque, assim, 2 meses de namoro, então pra mim, eu tava num namoro. Então é a minha namorada ali, né? A Biela, meu Deus, virou mãe, mas eu não tava ainda assimilando, porque é isso, justamente pro pai, a realidade mesmo paterna, assim, com afinco, vai ser quando a criança nascer. Só que com o passar dos dias, eu vendo os sintomas, toda aquela situação e mudança dela fisiológica, eu falei, a bichinha tá grávida. E aí, quando a gente resolveu esse comecei a tratar você melhor, né? Foi. Ele começou a se ter tanto na gestação que ele começou a sentir os sintomas, como eu falei, né? Começou a sentir os sintomas, então ele às vezes aparecia enjoado, às vezes aparecia cansado. Com muito sono. Muito sono.
Ele só não cresceu barriga nele, gente, mas até hoje pouco. ele ainda assim. Porque eu parei de treinar mais, Mas ele sente os sintomas. de comer Então, mais, comecei a comer mais. Acaba que, porque eu sinto muita fome também, então ele é obrigado a comer junto comigo. Nem sei. Mas acabou que depois desse conflito a gente se conectou mais ainda. A gente sentiu que essa gestação veio para conectar a gente realmente de uma forma mais intensa. Porque a gente entendeu que precisa estar um do lado do outro, precisa ter esse apoio, né, mútuo de sentimento e fisicamente também. Então tudo isso mudou. E a gente é um casal maduro até. Sim, eu diria. é engraçado como que a gente vê, às vezes, muitas situações em que os parceiros eles passam por essa questão de gestação e, ao invés disso ser algo que vai tornar bênção pro relacionamento, acaba se tornando motivos de conflitos, brigas, desentendimento, justamente porque os dois não têm essa maturidade de conversar, né? Não tô julgando, porque eu já passei por isso. Mas enfim, essa foi a nossa experiência na descoberta da gravidez. A pobre não sabia que estava grávida, mas estava, né? Eu desconfiei horrores, né? A bichinha até a testagem falar, né, por si só, né? Sim. E a gente está aí nesse processo e a gente vai falar mais na frente sobre o processo, né, que a gente está com a questão da gravidez, relacionada à nossa família, relacionada às ecografias, né, mudança de rotina, perspectiva, tudo, né? A gente vai falar Alimentação, sobre exercício físico. É isso, gente. Eu espero que isso aí. vocês tenham gostado. Então, inscreva-se no canal e segue a gente nas redes sociais também. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Editor. Aqui embaixo. A gente vai deixar aqui embaixo nossos arrobas para vocês poderem seguir a gente. A gente tá tentando postar um pouco mais dessa evolução da gestação. Então lá vocês acompanham melhor. Espero que vocês tenham gostado.